Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Minha Vida Fora da Caixa 1. E hoje temos mais um testemunho, só que antes eu preciso muito falar com você de algo que tem me incomodado muito. E por que tem me incomodado? Porque tem sido também um problema fora do Brasil. A síndrome de Gabriela. Quem é da minha faixa etária, 40 a mais, vai saber o que é isso. Gabriela era um personagem de uma novela e que o personagem ela tinha muita resistência a mudanças, sabe? Inclusive a música que a Gal Costa cantava dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, mais ou menos isso. Eu não sou cantora, hein? E aí, essas pessoas que têm a síndrome de Gabriela precisam estar atentas a algumas situações, porque se elas querem morar fora do Brasil, ou se elas já estão morando fora do Brasil, elas vão sofrer muito, porque não vão aceitar se adaptar à nova cultura desse novo país. Exemplo, e até aconteceu recente com a minha filha, não vou dizer tão recente, tem 1 ano, e a minha filha ela já está mais adaptada à cultura por estar na escola, mas olha que situação, ela foi proibida de abraçar os coleguinhas, porque os brasileiros, quando têm os seus amigos, gostam de abraçar, gostam de transmitir o afeto com contato físico. E viemos para a França e descobrimos que isso não é permitido nas escolas. Olha que coisa! Na hora eu fiquei indignada, mas é a cultura local, então eu tenho que respeitar, não estou no Brasil. Entendeu como que funciona? Uma outra questão que eu via muito quando eu morava em Portugal. E aí, na hora, eu já identificava que era brasileiro. A roupa que você usa, você tem que se policiar, sabia? Por exemplo, no geral, de um modo geral, os europeus são minimalistas. De um modo geral, não gostam de ficar ostentando. Podem ter rios de dinheiro, mas vão ser sempre básicos. Porque na concepção deles, menos é mais. E eu concordo e eu tenho essa filosofia de vida já faz muito tempo. Eu vejo muita menina jovem, né, que usa umas roupas assim muito atraentes, muito vulgar, sabe? No verão principalmente mostra a barriga com aquela roupa colante, uma sainha curta demais. Gente, vamos ter bom senso, né? Tem coisas que a gente tem que rever os nossos conceitos. Não estamos no nosso país. Será que as pessoas do local que eu vivo, né? Será que essas pessoas vão receber bem isso? Ah, o problema é delas, não tô nem aí. Não é assim, gente. A gente tá na cultura tradicional da Europa. Eles são tradicionais. Há exceções? Há. Mas é um ou outro. Aí a gente tem aquela fama, o brasileiro é pra frente, o brasileiro é folgado, o brasileiro, entendeu? E então a gente tem que ter cautela com as roupas, sim, independente de qualquer coisa. Uma outra questão também, falar alto nos ambientes públicos. Gente, é cada coisa que a gente vê. Eu não vejo tanto aqui, porque eu não ando mais de ônibus, porque aqui eu moro numa vila, não tem constante, né? Um ônibus não é constante, é uma vez por dia para ir para a capital. Mas em Portugal, nos ônibus, eu já logo sabia que era brasileiro. Ou às vezes até africano, tá? Também tem esses hábitos de colocar música no último volume e incomodando as pessoas indo para o trabalho, voltando do trabalho. Complicado, hein, gente? Outras questões que eu observo assim, aquele português me distratou, falou ríspido comigo. Eu custei entender o jeito português. Os portugueses são diretos, eles não mandam recado, eles não mascaram as coisas.
E eles falam aquilo e pronto. Não fica, como diz, o brasileiro gosta de florir as coisas, para não magoar. Tá bom, ok. Só que esse lado de ser direto dos portugueses, de um lado é bom, sabe? Assusta para quem não tá acostumado. Mas que é bom é. Porque te poupa estresse, entendeu? É aquilo e acabou. Se ele gosta de você, ele vai, de alguma forma você vai perceber. Se ele não gosta, também você vai perceber. Fura fila. Já vi muita gente mal educada querendo furar fila, fazer o jeitinho brasileiro. Já vi. Logo abri a boca para falar, já percebia. Ai, eu tenho que impor os meus direitos, sabe? Aquela coisa que todo brasileiro adora, né? Eu também sou assim. Mas a gente tem que saber como nos impor nos direitos que nos cabe, entendeu? Antes a gente tem que avaliar, será que neste país que eu estou vivendo, isso realmente é visto como um direito? Está na Constituição deles, na lei? Tem que olhar, tem que ter cuidado. Igual uma coisa simples, a lei de proteção de dados. É muito pesada na Europa. O brasileiro vem na Europa, tudo quer filmar, tudo quer tirar foto. Quando alguém não é chamado a atenção, ótimo. Mas e quando é? É um estresse, uma dor de cabeça. Eu evito quando tem gente passando. Normalmente os meus vídeos não tem gente, porque eu não quero ser alvo, sabe? De estresse, de ser chamado a atenção ou sei lá o quê. É a privacidade da pessoa, né, gente? A gente pode sair por aí filmando nem pessoas, nem situações que envolvem pessoas. E eu fico meio preocupada com isso, porque às vezes tem coisa que pode ser evitada, né? E a outra questão, antes da gente iniciar esse testemunho, a minha filha, eu vou falar o que ela passou também, uma outra coisa recente. Ela gosta demais de ver alguns youtubers brasileiros. Só que ela estuda numa escola francesa que não assiste conteúdo brasileiro. Ai, ai, ela foi fazer uma brincadeira com um amiguinho que é de família portuguesa, que entendeu a brincadeira, mas os coleguinhas ao redor tomaram as dores porque não interpretaram da forma correta a brincadeira. Olha que coisa simples. Para nós é simples e até para o amiguinho que também consome conteúdo de brasileiro no YouTube. Ele estava numa atividade física junto com ela e vários coleguinhas da sala. Ele não é bom, esse menininho, em pular corda andando. Ele faz bem devagar porque tem medo de cair. E como eles têm uma certa amizade, a Luísa foi rir dele e falou assim, em francês, é claro, porque ela já está fluente. 1000 anos depois, tipo brincadeira, para que um outro amiguinho achou que ela estava tipo ofendendo ele por ele ser lento. Isso deu tanta confusão. A professora chamou atenção, um caos. Porque o nosso tipo de humor não é o mesmo tipo de humor de um francês. Tanto que no início da escola aqui, a professora fez uma brincadeira em forma de comentário em que os alunos todos riram, só que a Luísa, como não entendeu, achou que ela estava ofendendo ela. Olha como é que pode, o choque cultural, como é que é? Aí a professora explicou depois para mim, e deu tanta confusão também. Até que hoje em dia ela consegue perceber melhor as brincadeiras no francês também. Entendeu? É assim. Então, se você tem a síndrome de Gabriela, e inclusive muito apegada à família, entendeu? Não consegue viver sem sua família, você tem que pensar se você vai se adaptar na cultura do país que você vai viver, ou até passear, porque as pessoas é cada um por si. É raro alguém poder ali estar
para tudo para você, sabe aquela coisa? Até o próprio brasileiro. O próprio brasileiro às vezes te ajuda, às vezes até te piora numa situação. Porque tem muito brasileiro que é mal também, gente. Não é porque é do nosso país, né? Que ele vai ser legal, vai facilitar a sua vida. Não vai. Tudo que eu descobri nos países que eu vivi foi fruto, na maioria das vezes, de pesquisa no YouTube, pesquisa no Google. Fiz amizades boas? Fiz, mas também fiz péssimas amizades que não sabiam nada do país, estavam até mais tempo do que eu e não sabiam nada. Então a gente tem que ter cuidado. E uma outra questão que não tem muito a ver, mas eu tenho que aproveitar. Cada país tem, né, suas leis, correto? E, por exemplo, coisas básicas que você tem que buscar informação. Se não quer buscar informação, procura um advogado para te ajudar. Declaração de imposto de renda, declaração de IRS. Cada país tem a sua forma de fazer. Então você tem que investigar isso, porque senão você vai ser surpreendido com uma baita multa. Agora vamos retomar, né, o testemunho de hoje, que também vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza disso. Bom, o que aconteceu foi que nós, tá? Inclusive, muitos da minha família nem sabem disso. É uma coisa séria também que aconteceu lá na Austrália. Nem sei como que a minha mãe, se ouvir esse vídeo, vai reagir. Mas eu preciso dizer esse testemunho que foi incrível. Lá na Austrália, se dirige do lado contrário do Brasil. E assim também as ruas, né? A direção dos carros é contrária. Fomos atravessar a rua, se eu não me engano, foi na primeira semana que nós chegamos, estava chovendo muito e eu esqueci desse detalhe, que os carros vinham na direção contrária. Eu peguei minha filha, que na época era bebê, imagina o que aconteceu. Olhei para o lado errado da pista. Gente, eu só tinha uma semana morando num país que é totalmente o oposto no trânsito. E como pedestre, eu naturalmente, automático, eu passei a minha vida inteira olhando os dois lados, ok. Eu olhei um lado só e não sei, eu achei que aquela pista era só de um lado. Eu acho que nem era não era de dois lados não, se eu não me engano. Ah, não lembro, só sei que eu olhei pro lado errado. Gente, surgiu, é óbvio, né, uma pessoa que bateu com tudo em mim e na minha filha, porque a minha filha estava no meu colo, era bebê. Aí é lógico, quando você bate, né, num carro bate em você, você automaticamente vai ou voar ou cair, e foi o que aconteceu. E aquilo, até você entender que foi um atropelamento, pensa, o que eu só pensava era na segurança da minha filha. Meu marido viu a cena, correu e graças a Deus socorreu a nossa filha e até fez algumas manobras para ela voltar a si, tadinha, muito bebê. A ambulância chegou rapidamente, não foi uma, foram várias. Populares chegaram, pessoas para ajudar, porque o povo australiano é muito assim, sabe? De ajudar. Eu fui até manchete junto com a Luísa de jornal, tá? Foi notícia. Do lado ruim, né? Imigrantes são atropelados e tal. Depois a mulher sumiu, parece que a mulher que atropelou uma senhora ficou assustada, mas depois descobriram quem era ela. Ela estava em alta velocidade numa via que não era para estar em alta velocidade. O erro dela foi esse. E ela não esperava que do nada ia surgir uma mulher com uma criança na direção, olhando, e ela ser surpreendida e não conseguir frear. E foi o que aconteceu, né? Aí fomos parar em hospitais diferentes e distantes um pouco um do outro. Meu marido seguiu com a nossa filha para o hospital infantil de criança
e eu segui com outro familiar ou amigo que estava ali naquele local com a gente para outro hospital. Em todo momento, vai a Ingrid novamente. Lembrei daquele caso do primeiro testemunho, que você tem que ver, que é parecido de alguma forma, envolve carro. E eu falei assim: Senhor, o Senhor já me deu esse livramento lá em 2003. Eu preciso agora que o Senhor age com providência mais uma vez neste problema, nessa situação horrível que agora envolve até a minha filha, né? Gente, que loucura. Fui fazendo as minhas orações, porque eu fui para a Austrália para fazer intercâmbio. Meu curso começava também na outra semana, então era muita coisa em jogo. A nossa saúde, né? O curso e muitas coisas. E aí eles nos socorreram rápido, ótimos hospitais na Austrália tem. E chegando lá, eu fiquei o tempo todo preocupada com a minha filha, querendo saber notícia dela, nem preocupada comigo. Quebrei um pouco, dei uma fratura, na verdade, na perna, uma das pernas. Fiquei lá em observação. Acho que foi um dia, minha filha ficou 3 por ser criança. Pela honra e glória do Senhor, não deu nada. Mas olha, foi muita oração eu naquele hospital, tá? E eu pedindo a Deus para que nada de mal acontecesse. E pela também situação séria, por ser um bebê, glória a Deus, nada aconteceu com ela. Fizeram todos os exames. E eu tive que depois fazer fisioterapia, dos males o menor. Fiquei fazendo fisioterapia e atrasei o meu curso um mês, se eu não me engano. De qualquer forma, vencemos. E eu orava muito, pedindo milagre novamente, para que Deus não deixasse nada acontecer com a minha filha. E mãe é assim, né, gente? A gente esquece até da gente, porque o que importa é a nossa cria, nosso filho ou filha. Então, assim, iniciei o curso depois, foi uma bênção, e Deus sabe todas as coisas. Aconteceram situações lá que Deus, tipo, não sei, eu acho que eu vou tirar eles daqui. E foi o que aconteceu. Depois de um tempo, terminei o nosso curso e não renovei o visto lá que eu tinha. Deus nos mandou para outras terras e só Ele sabe o propósito disso. Mas é claro que eu também sei. Depois que nós saímos da Austrália, fomos para Portugal e vivemos coisas incríveis no sentido de evolução espiritual, tá? Eu digo que nós passamos pelo deserto, que também depois eu vou gravar um outro vídeo explicando tudo. E esse vídeo desse testemunho é para você saber o seguinte: não importa a circunstância, não importa a dificuldade que você esteja passando, Deus vai ouvir a sua oração. Acredite, confie, porque não adianta, gente, nós orarmos sem fé, só falarmos, rezarmos. É diferente você rezar de orar. Eu cheguei a um nível que eu tenho uma conversa em forma de oração com Deus. Eu abro meu coração, muitas vezes choro, né, que é natural. Tiro toda a angústia e falo: Deus, eis-me aqui. Senhor, opera o seu milagre. Se for para o meu bem tal coisa, que aconteça. Se não for, me mostre e tire do meu caminho. Amém? Deus sabe o que é melhor para a gente sempre. E se você acha, porque nada na minha vida dá certo, porque eu tenho um problema grave de saúde, e a fé? Onde está a sua fé? Se Deus fez paralítico andar, o que ele não pode fazer para você?
Ele te ama. Você é filha ou filho de Deus. Então você vai deixar a peteca cair? Olha o termo antigo. Gente, respeita a minha história, tá? 48 anos, não são 8 dias, 4 semanas. Aqui tem história. E muita história. Uau! Bom, este foi mais um testemunho. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para edificar a sua vida e servir de alguma forma também de inspiração para você não desanimar, porque tudo tem solução sim. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é mais rápido a resposta de Deus, mas é tudo no tempo dele. Não deixe de se inscrever no canal, curte, comente, fala algum testemunho para mim. Será que Deus já operou algum milagre na sua vida? Porque a partir do momento que você já está viva aí, acordou com saúde, você já é um milagre. Então, te espero no próximo vídeo, tá bom? E até logo!